Muito bem, pessoal. Bom dia. Good morning. How are you guys doing? It's nice to be here. I'm gonna try to record this class. I'm sure it's gonna help you a lot. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou estar gravando essa aula para ajudá-los. Eu sei que vai ajudar muito, que você vai poder, né, assistir a explicação que tivemos em sala, né? Vocês vão ter agora de forma mais onde você vai poder assistir quantas vezes quiser, vai poder pausar, vai poder. Né, é uma forma super interessante de você revisar o conteúdo. E a gente vai começar aqui agora. Tá excelente porque eu consegui compreender que vocês estão mais ou menos na linha do conteúdo, né? Estão mais ou menos pegando o que eu estou querendo passar para vocês, tá certo? Vamos lá. Ó, o passado simples. O tempo verbal passado simples já foi abordado com vocês ainda não, né, tá certo? Mas eu já trabalhei esse tempo verbal com outras turmas, com outros alunos. Esse material, inclusive, foi preparado para uma turma do ensino médio no ano de 2021, tá certo? Eu vou estar gravando essa aula para vocês agora. Ó, e alguns erros pontuais foram identificados. Para saná-los, iremos abordar novamente o conteúdo como forma de revisão de algumas características. Aqui a gente vai trabalhar algumas características desse conteúdo. Por exemplo, a principal característica do passado simples é o que? É o ED. Professor, qual a principal característica do passado simples? O ED. É o ED que vai me dizer que o verbo estará no passado, tá bom? O ED me diz que o verbo está no passado. Qual é a formação? Lembra que teve uma questão, né, da atividade de vocês, do exercício de vocês, onde no qual a gente estava questionando a questão da formação. Como é que eu formo uma frase com o passado simples? Em geral, acrescenta-se ed ao infinitivo do verbo. Em geral, acrescenta-se ed ao infinitivo do verbo. Isso é formação, pessoal. Se eu peço a vocês, pessoal, como é que eu formo uma frase em inglês? Hein, Bruno? Me diz aí, Bruninho. Como é que eu formo uma frase com o passado simples? Aí o Bruno vai me dizer. Né? Ou desta forma, ou de uma forma como a Emanuele fez em uma das questões da atividade. Ela não utilizou as mesmas palavras, né, que nós tínhamos na explicação, mas estava correto. Então, como é a formação? É o processo de como tu vai montar aquela frase. Qual é a principal característica? Né? Em geral, você vai acrescentar o quê? ED. Ao acrescentar ED ao verbo, você vai estar construindo uma frase no passado, tá bom? Porque a estrutura sujeito, verbo, complemento, você já vai ter. Né? Agora, o ED no verbo é o que vai me dizer que estamos no passado, tá bom, guys? Então, formação, em geral, acrescenta-se ED ao infinitivo do verbo. Não esqueçam, abra a mente, formação, ED ao infinitivo do verbo. Guardamos. Pronto. Aí eu tenho uma imagenzinha que eu coloquei para vocês, ó. Como conjugar o verbo, como conjugar com o verbo regular, né? Tá aí, eu coloquei aqui a imagem aqui, ó. I watch it, ó, só o ED, ó. Vocês veem que não tem como. Vocês lembram do presente simples, que na terceira pessoa do singular tu tinha que colocar S, S ou IS, né? Isso não existe no passado. No passado simples é ED para todas as pessoas, ó. I watch it. You watched. He watched. Tá certo? Sempre com o ED. O ED vai ser colocado para todas as pessoas. Lembrando, eu tô falando ED, mas vocês sabem que não é só o ED, né? Se eu perguntar aqui o antes já sabe me dizer. Não, professor, tem que. Se terminar em E, eu vou colocar só o D. Professor, se terminar em CVC, eu vou ter que repetir a última letra e colocar o ED. Se terminar em Y, precedido de consoante, ou como a Emanuele gosta de falar, se terminar em consoante com Y, mais Y, você vai tirar o Y e colocar o IAD. Então, vocês já sabem. O legal é isso, pessoal, que vocês já sabem. Se vocês colocarem isso na mente de vocês, aprender isso. Se vocês colocarem isso na mente de vocês, vocês vão encontrar esse tempo verbal novamente, entendeu? Vocês vão encontrar ele novamente. Lá pelo nono ano ou no ensino médio, vocês vão estar vendo o passado simples novamente. E se vocês aprenderam, né, vocês vão que só relembrar. Opa, olha, esse conteúdo eu já vi com o professor Francisco, olha, tem até uma aula dele que ele gravou. Vou até assistir novamente, que eu vou postar lá no YouTube, tá bom? E vocês vão poder estar assistindo lá. Vou colocar como não listado, onde só os alunos
que tiverem um link que vão acessar. Por isso que eu vou estar colocando no grupo dos pais de vocês, tá bom? Peçam para eles assistirem também, fica legal. Pois vamos lá, continuando. Ó, cadê onde estou? Para colocar um verbo no passado é simples, é necessário acrescentar ed ao verbo. Porém, aqui ó, porém, nem sempre é somente o ed que acrescentamos. Iremos seguir algumas regras. São 3 regras mais a quarta regra. Né? Eu geralmente gosto de colocar 3, aí a quarta seria a regra geral. Né? Qual é a regra geral? Ed. Terminou em nenhuma das regras? Ed. Tá bom? Tudo bem. Olha, a primeira regra, verbos terminados em E, acrescenta-se somente o D. Verbos terminados em E, acrescenta-se somente o D. Aí você tem que saber, conhecer os verbos, para quando for fazer a forma negativa e interrogativa, retirar. Lembrando que, Rodrigo, em qual das 3 formas o ED está presente, Rodrigo? A afirmativa. Somente na afirmativa nós temos o ED, que é o ED aparece somente na forma afirmativa. Por que ele não aparece na forma negativa e interrogativa? Lá eu tiro esse ED, esse D e ED, porque lá vai ter o verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar do passado? Vamos já chegar nele. Mas respondam essa pergunta. Quem é o verbo auxiliar do passado? Sei mesmo. Vamos lá. Primeira regra, verbos terminados em E, acrescenta-se somente o D. Exemplo, observa. Love, terminou em E, o que eu faço? Só coloco o D. O verbo like, terminou em E, o que eu faço? Só o D. Certo? Só coloco o D. Tudo bem, vamos para a segunda regra. Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por IED. Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, você vai retirar o Y e colocar IED no lugar. Olha só, vocês têm que aprender a colocar o ED, o IED, para quando for na forma negativa, você seguir o mesmo processo. Eu vi que alguns alunos já estão muito bem nisso, né? É só você, pessoal, internalizar aquilo, só estudar, que aí você vai conseguir responder. É uma regra, tu só segue a regra, né? O ruim é quando não se tem uma base, uma regra para seguir. Nesse caso você tem. Se tu aprendeu a regra, tu vai lá e aplica a regra, tá bom? Então, se o verbo terminar em Y, precedido de uma consoante, você vai trocar o Y por IED. O verbo study, terminou em Y. Antes do Y tem quem? Uma consoante. Tem que ser Y precedido de consoante. Se o verbo, agora eu vou dar aqui um exemplozinho para vocês. Se o verbo, por exemplo, termina dessa forma, play. Opa, vou tirar o Y e colocar IED. Não, a regra diz Y precedido de consoante. Preceder, né, precedido é aquilo que vem antes, tá bom? Então, quem é que vem antes do Y? É uma vogal, é uma consoante ou é uma vogal? É uma vogal. Se é uma vogal, não se aplica essa regrinha aqui, ó. Aí esse verbo, ele não termina em E, tá certo? Ele, então, não vou colocar só o D nele. Ele não termina em Y precedido de consoante, né? Porque antes tem a vogal. Aí a Mislaina diz assim: mas terminou em consoante, vogal, consoante. A regrinha que tá bem baixa aí, ó. Terminou em CVC. Correto, Mislaina, terminou em CVC. Mas como o Arthur sempre nos fala, o inglês é uma língua de som. O Arthur já disse isso pra gente na sala. O inglês é uma língua de som. O verbo play, ele termina assim em consoante, vogal, consoante, mas ele não se encaixa na regra do CVC, porque o Y tem som de I. Alguns verbos vão terminar em Y, precedido de consoante, e não vão se encaixar no CVC. Por que não vão? Porque o inglês é uma língua de som. Nesse caso aqui, você não vai tirar o Y e colocar o IED, você vai colocar somente o que? O ED. Por quê? Porque ele não se encaixou em nenhuma das regras. Se ele não se encaixa em nenhuma das regras, você só vai seguir a regra geral. Vocês entenderam isso, né? A gente já até discutiu isso aqui em sala. Muito bem. Olha, então a primeira regra, se o verbo terminar em E, acrescenta-se somente o D. Verbo terminados em E, acrescenta somente o D. Segunda, verbos terminados em Y precedido de consoante, troca-se o Y por IED. Muito bem. O verbo cry terminou em Y, tem uma vogal antes? Não. É uma consoante, então eu tirei o Y, cadê o Y? Sumiu. No lugar do Y, eu coloquei o IED. Terceira,
Terceira regra, se o verbo terminar em CVC, o que é CVC, Bruno? O Bruninho maior. As três últimas letras desse verbo tem que ser uma consoante, uma vogal, outra consoante. Tá bom? Consoante, vogal, consoante. Se assim for, você vai repetir a última letra, não importa qual é a letra, você vai o quê? Repetir. Repete a última letra e acrescenta-se somente o ED. Repete a letra, acrescenta o ED. Professor, e lá na forma negativa, quando é para me tirar o ED de um verbo desse aí, tu vai tirar o ED e a letra que tu repetiu. É uma estrada de mão dupla. Quando tu vai na forma afirmativa, tu coloca ED, coloquei. Opa, vai voltar na negativa ou na interrogativa. Aí tu vai retirando o ED, fazendo o processo contrário. Certinho? Olha só. Se o verbo terminar em CVC, né? CVC, repete-se a última letra, consoante ou consoante, e acrescenta-se o ED. O verbo stop, olha, terminou em E? Essa é a pergunta que eu quero que vocês se façam, pessoal. Lembra do presente simples? Olha pro verbo, no presente simples eu pedi para vocês olharem pro verbo, né? Ver se ele terminar naquelas duas regrinhas para fazer lá o que era pedido. Aqui é da mesma forma. O verbo terminou em E, descarta a primeira regra. Terminou em Y, descarta a segunda regra. Opa, terminou em consoante. Ó, o P é uma consoante. Vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Se terminou em consoante, vogal, consoante, o que eu vou fazer? Repetir a última letra e colocar o quê? ED. Repete a última letra e coloca-se ED. Tá bom? Termina em consoante, vogal, consoante. Repete a última letra, que no caso era o P. Coloca ED. Olha o próximo verbo, occur, que é ocorrer. Ocorreu, no caso, né? Consoante, vogal, consoante. As três últimas letras são uma consoante, uma vogal e uma consoante. O que, é que eu faço? Repito a última letra e coloco o quê? ED. Repito a última letra e coloco ED. Agora tem o verbo. Vamos para a quarta regra. Regra geral. Se o verbo não se enquadrar em nenhuma das regras listadas acima, o mesmo vai receber o quê? Apenas o ED. Olha, work. Terminou em E? Vocês estão vendo o E aí? Não. Se não terminou em E, esquece a primeira regra. Terminou em Y. Cadê o Y? Não estou enxergando o Y aí. Tem não. Escala a regra do Y. Terminou em CVC? Vamos olhar. Consoante. Não terminou. Se não se encaixa, pessoal, em nenhuma das três regras, eu só coloco o ED. É só você olhar para o final do verbo e fazer a perguntinha. Terminou em E? Terminou em Y precisa de consoante? Terminou em CVC? Se não terminou em nenhuma das três, coloca somente o ED. Olha o verbo play, apareceu aqui. Professor, mas termina em Y. Mas não é precedido de consoante. Antes tem uma vogal, então não se encaixa na regra. Mas professor terminou em CVC. Consoante, vogal, consoante está aí. Mas no inglês, como o Arthur já nos disse, o inglês é uma língua de som. Tem um Y aí que é uma consoante, mas o som é de uma vogal. Ó, play. Qual é a vogal? I. Então, se o inglês é uma língua de som, regra geral nesse verbo aí, certo? Só é D. Pois vamos. Ó, qual é o uso do passado simples? O passado simples é usado para indicar ações concluídas em um tempo definido. Pessoal, se eu perguntar a vocês, se eu questionar vocês com relação ao uso, em que situações usamos o passado simples? Em que situações usamos o passado simples? O que vocês vão me dizer? É usado, né, para indicar ações concluídas em um tempo definido. Esse é o uso. Porque o que é tempo definido, pessoal? Tá aqui, ó. Tem um exemplo aqui que vai dar para me utilizar com vocês. I walked to school yesterday. O que significa I? Vocês já sabem. Eu. Walk. Walk. Lembra daquela série The Walking Dead? Não sei se vocês já assistiram. Os mortos caminham, né? Lembrando que o A tem som de O e o L não é pronunciado. Então a pronúncia fica walk. 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 Tá certo? I walked. Como está no passado, o ED aqui vai ter um som de T. Olha, eu estou dando uma aula até de pronúncia para vocês. Ó, como tem o ED, e né, ele vem depois do K, o K ele é uma letra, nesse caso, quase que silenciosa, né? Tu quase que não escuta o K. Walked. Walked. Tá certo? Tem som de T aqui, o ED, né? Só uma dica de pronúncia. Então, a frase ficaria assim: I walked to school
yesterday. School significa escola, tá bom? Substantivo escola. Também significa ensinar, tá bom? Mas é muito pouco utilizado como ensinar. Ensinar, nós temos um outro verbo que é mais utilizado, que é teach, tá bom? Teacher, professor. Teach, ensinar. Tudo bem. Yesterday, ou seja, eu tenho uma ação que ela foi concluída no tempo definido no passado. Por que isso, professor? Porque eu digo quando a ação foi concluída. Eu fui para a escola quando? Ontem, yesterday. Ontem. Eu fui para a escola ontem, yesterday. Então, o passado simples é usado para falar de uma ação em um tempo que é definido. Quando eu trabalhar com vocês um outro tempo verbal chamado presente perfeito, que ele é bem parecido com o passado, vocês vão lembrar dessa questão do que é tempo definido e o que é tempo indefinido. Por exemplo, no passado simples, a minha ação ela é concluída no tempo definido no passado. Eu sei quando eu fiz aquela ação. Eu fiz, ela acabou lá. Já o presente perfeito é um pouco diferente, né? A ação ela foi realizada no passado, mas eu não digo quando, né? Fica, né? Então vocês vão entender isso lá no presente perfeito. 8º ano, talvez, ou 9º ano. Pois vamos lá. Entendido com relação ao uso, o passado simples é usado para indicações concluídas em um tempo definido no passado. Tá bom? Então, atividadezinha. Caso vocês queiram, vocês dão uma pausa aqui no vídeo, copiem essa atividade no caderninho de vocês. Pronto, eu vou deixar como atividade para vocês. Vocês vão copiar, né, essa atividade. Nós iríamos fazer a prova quinta, que seria amanhã, mas não vai haver aula. Não havendo aula, não tem como eu fazer a prova, né? Então dá tempo vocês fazerem essa atividade, responderem, testarem, né? Qualquer coisa, se quiserem, vocês podem estar colocando lá no grupo dos pais, né? Pede ao papai para tirar uma foto da atividade e colocar lá no grupo, que eu dou uma verificada, tá? Olha, dá pausa aí, ó. Pronto, copiou? Bora, rápido, né? Respondam. Aí vamos aqui para a segunda parte. Olha, vamos falar agora de forma negativa e interrogativa. Observa, nas formas negativa e na forma interrogativa do passado simples, usamos um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar, Lídia? É o did. Tá bom? Did. E saibam disso, pessoal. O ED é só na forma afirmativa. Na negativa e interrogativa tem um verbo auxiliar did, que é esse rapazinho que tá aí. Se eu uso did, não precisa do ED no verbo. Por isso que o ED é só na forma afirmativa, porque na negativa e interrogativa tem um did lá. Mas, professor, por que eu tenho que tirar na negativa e na interrogativa? Só por causa do auxiliar? Sim. Mas por quê? Porque o auxiliar já me diz que a frase está no passado. Então, eu não vou precisar, em uma mesma frase, de dois marcadores temporais. Ou seja, eu teria o did e teria o ED. Dois marcadores temporais de passado. Então, não tem a necessidade, né? Não tendo a necessidade, somente o did vai fazer esse papel. Ou seja, aí o ED ele é retirado. Bom, é por isso. Porque o did está lá. Se tem o did na frase, se eu coloco uma frase na forma afirmativa, vocês sabem disso, já fizemos na sala. Tem uma frase na forma afirmativa, eu vou fazer o exemplo já com vocês. Afirmativa, eu peço a negativa, tu já sabe, não tem ED. Tira. O verbo auxiliar did, ele é utilizado para todos os pronomes pessoais. Lembrando que o ED, ao fim do verbo, só acontece aonde? Frases? Isso aí, Emily. Essa aula vai para Emily também, que a Emily está um pouco dodói e não pôde estar acompanhando com a gente. Então, essa aula vai ser muito importante para ela. Então, o ED só é na forma afirmativa. Na forma negativa e interrogativa, o verbo volta para a sua forma normal, sem o D, ED ou IED. Tá bom? Olha, a forma afirmativa. Fácil. Tá aí a forma afirmativa, ó. I danced a lot yesterday. Observa que o verbo recebe o D ou o ED na afirmativa, ó. I danced. No caso, o verbo dance, o E já é do verbo, eu só coloquei o D. I danced a lot yesterday. Eu dancei muito. Quando? Ontem, ó. Defino quando, né? Foi ontem. Lá no passado, mas ontem. Né? Exemplo, outra frase aqui na forma afirmativa. I stopped the car. Eu parei o carro.
Outro exemplo aqui, ó. She studied biology at school. Ela estudou biologia na escola. Tá bom? Olha só, é o IAD aí. Agora vamos fazer a forma negativa dessas frases. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu escrever elas aqui para ficar até mais fácil, só pra vocês observarem. I, a primeira lá. Danced a lot yesterday. Pronto, ó. Yesterday. Forma afirmativa. Como é que eu faço a forma negativa, né, pessoal? Como é que eu faço a forma negativa, Lídia? Olha, primeiro, I, tá aqui ele. Depois do sujeito, a gente coloca quem? O did. Quem é o did? Verbo auxiliar. O did é o verbo auxiliar do passado simples. Então, é nessa lógica aqui que você vai montar a frase, ó. I did. Para negar, eu uso quem? O not. Eu uso a partícula not, tá bom? I mais o verbo auxiliar did mais not. O que acontece com o verbo? Perdeu quem? Só o D. Por que ele perdeu só o D? Porque o já é do verbo. Tá bom? Então, olha a frase negativa. I did not dance, sem o D, a lot yesterday. Lembrando que o did not pode virar o quê? Didn't. O que tem diferença aí, de diferente? Ó, o did not pode virar quem? Didn't, que é a forma abreviada do did not. Eu posso colocar dessa forma, I did not dance a lot yesterday, ou eu posso colocar I didn't, né? Dance a lot yesterday. Posso colocar ambas as formas, tá bom? Como é que tu faz a forma abreviada? Coloca o did todinho, aí tu vai colar com not. Pá. Nessa cola vai sumir uma letra do not, que é o O. E aparece aquele risquinho apóstrofe, tá bom? Olha como é a frase na forma a negativa. I did not dance a lot yesterday. Olha a diferença, certo? Agora vamos lá fazer a forma negativa da segunda frase, que é o que? I, né? Stop the car. Pronto. Como é que vai ser a forma negativa dessa frase? Quem é que eu coloco primeiro? Sujeito. I. Quem é que vem depois? Depois do sujeito logo, o did. Mas quem? O not ou didn't, né? Eu posso colocar um ou outro. I did not. O que aconteceu com o verbo? Olha, stopped. Stop. Eu tirei a letra que eu repeti, porque terminou em CVC o verbo, né? Tirei a letra que eu repeti e o ED. I did not stop the car. Tirei o ED e a letra que eu repeti na forma negativa. Por quê, pessoal? Porque na forma negativa não tem ED. Tira, pronto. Olha, o study aqui, ó. Como é que seria a frase? She studied biology at school. Pronto, ela estudou biologia na escola. Forma afirmativa. Forma negativa, como é que eu faço? She. Quem é que vem agora? Did. E agora? Para negar, o not. O que acontece com o verbo? Perde o IED. Perdendo o IED, volta quem? O Y. Perdendo o IED, volta quem? O Y. She did not study biology at school. Ela não estudou biologia na escola. Olha, eu não coloquei aqui exemplo na forma interrogativa, né? Vamos fazer agora. Muito bem. Frase por frase. Vamos voltar aqui. Eu vou colocar a primeira frase. Qual é a primeira frase mesmo? I danced a lot yesterday. Pronto. Agora vamos fazer a forma negativa, a interrogativa dessa frase. Já fizemos a negativa. Vamos fazer a interrogativa. Primeiro, na forma interrogativa tem uma característica interessante. Primeiro vem quem? O auxiliar. Quem é o auxiliar? Did. Primeiro coloca o auxiliar. Pronto. Aí. O que eu vou fazer agora? Repetir o resto da frase, né? Eu coloco I, did, I, mas com a certeza e o conhecimento de que o D vai sumir, o ED vai sumir, o IED vai sumir, da mesma forma da negativa, né? Então, did I dance a lot yesterday? Tá certo, Marcelão? Ah, professor, tá certo. Não, tá certo não, Marcelo. Tá faltando o quê, ó? Ponto de interrogação. Lembra que na forma interrogativa tem que existir o ponto de interrogação no final. Did I dance a lot yesterday? Qual é a diferença dessa frase na afirmativa para interrogativa? Primeiro,
Na afirmativa tem o ED, o D, no caso aqui. Na negativa não tem. Não tem por quê? Porque aparece o did. Na forma interrogativa, primeiro vem o verbo auxiliar, depois vem o resto da frase. Tira o ED, D ou IED do verbo, coloca o ponto de interrogação no final. Muito bem, vamos lá. Vamos para a próxima. I stopped the car. Forma afirmativa. Vamos para a forma interrogativa. Botei 2i aqui, né? Vamos para a forma interrogativa. Primeiro vem quem? Quem é que vem primeiro na forma interrogativa? Auxiliar. Did. E agora? Sujeito. Tudo bem. O que vai acontecer com o verbo? Ele vai perder. Ele não tem duas letras repetidas, ó. Então você já dá para saber. Antes do ED tem duas letras repetidas. Então já dá para saber que foi a regra do CVC. Então, tu vai tirar a última letra e o ED. The car. Tá certo? Did I stop the car? Falta o ponto de interrogação. Tudo bem. Próximo. She studied biology at school. Forma afirmativa. Vamos para a forma negativa. Quem é que vem primeiro? Did. Depois, o sujeito she. Did she. O que acontece com o verbo? Se tem IED, ele vai perder o IED e vai aparecer quem novamente? O Y, ó. Volta para a forma normal dele. Did she study biology at school? O que está faltando? Ponto de interrogação. Pronto. Fizemos a forma negativa e fizemos a forma interrogativa. Ó, na forma negativa, o auxiliar did aparece depois do sujeito e o verbo volta à sua forma de infinitivo, perdendo o D, ED ou IED, que recebeu na forma afirmativa. Eu venho falando isso direto para vocês, né? Aqui uma outra atividade, ó. Vou dar... Ó, pausa o vídeo aí, viu, pessoal? Ó. Pronto. Deu para copiar, né? Ó, aqui, ó. Muito bem, já deu para copiar, né? Ó. Pronto, já deu para copiar. Tudo bem. Certinho, ali foi uma breve explicação, né, que eu falei aqui, ó. Trabalhei a forma afirmativa e negativa. Deixa eu só dar mais um zoom. Opa, isso. Aí aqui eu dou só mais um reforço, né? Falo de novo, ó. Forma negativa e interrogativa do passado simples, usamos o verbo auxiliar did para todos os pronomes pessoais, lembrando que o ED é só na forma afirmativa. Forma afirmativa, forma interrogativa, tá aqui. Eu trabalhei bem, né? Detalhado. Observe que na interrogativa o verbo auxiliar did aparece antes do sujeito e o verbo perde quem? O é, o verbo perde o D ou... Tá errado, né? O D, ó, perde o D. Ou ED ou IED e recebe ao fim da frase um ponto de interrogação. Isso. Aí tá aqui a atividadezinha, mais outra atividade, ó. Vamos lá. Ó. Deixa eu voltar aqui. Copie no caderninho de vocês. Ó, aqui, ó, o tanto de verbinho passado aí, ó. Legal. That's so cool. Olha, ó. Pronto. Aí aqui é uma outra coisa, tá bom? Posso fazer depois com vocês. Very good, guys. Pessoal, então eu termino aqui a nossa aula, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudá-los. Lembrem, é dessa na forma afirmativa. Quem é o verbo auxiliar? É o did. Formação, como é que eu formo frase? Acrescentando o ed ao verbo. São essas as principais informações. Lembra das regras, das 4 regrinhas. Estudem, pessoal. Tomara que essa aula seja, né, útil para vocês, tá bom? Valeu, galera. Thank you. Não se esqueçam o que significa a palavra perish, que a gente viu na última aula. O que significa knife, que a gente viu na última aula. O que significa I don't know, I don't know. O que significa I don't know? Eu não sei, vocês, como é que vocês sabem? Eu não sei. Então, boa sorte. Qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. Vou já colocar essa aula no YouTube, colocar e mandar o link no grupo dos pais de vocês, tá bom? Guys, thank you very much. It was a pleasure to be here. It was very nice to record all the class and try to help you guys to learn a little bit more. Foi massa tá aqui, foi massa estar gravando essa aula e tentando ajudar vocês a aprenderem um pouquinho mais. O inglês é
Sim, muito importante. Se dediquem. Eu tento ensinar o máximo que eu consigo na aula, mas se alguém quiser aprender um pouco mais desse inglês, quer entender o que eu falo, né? Procura um cursinho de inglês, que isso vai te ajudar, porque a escola, infelizmente, não consegue. A gente não consegue dar um foco mais pesado ao inglês, infelizmente. Muitas limitações, tá bom? Valeu, galera. Bye, bye. Deixa eu só fechar aqui. See you guys. See you guys anytime. 30 minutes of class. Thank you. Bye, bye.